Antes de começarmos, já se inscreva no canal, porque aqui nós falamos de campo do jeito que ele realmente é, sem rodeio, sem promessa e sem repetir conceito que você já viu. Eu sou o Hermes Teodoro, trabalho no agro há mais de 40 anos e hoje nós vamos direto ao ponto. Você fez os testes no solo, abriu o perfil, mediu resistência com haste, observou a infiltração, viu onde a água entrou e onde ela ficou na superfície, pegou terra na mão, viu como ela se quebrava, avaliou onde a raiz conseguiu entrar e onde ela desviou. Só que agora vem o que realmente interessa, o que tudo isso significa na prática para a planta daqui para frente. Porque quando o solo está denso nos primeiros 10, 12 ou 15 centímetros, ou quando existe uma camada mais firme logo depois, isso não é só um diagnóstico bonito, isso altera o ritmo de crescimento, a profundidade que a planta consegue explorar, a velocidade com que ela acessa a água no perfil, a forma como ela distribui energia entre folha, caule e raiz, e até a resposta à adubação. Se na sua área a infiltração demorou, se a água acumulou em bolsões, se a terra se partiu em placas ou se esfarelou demais, se a raiz apareceu torta, curta ou desviando lateralmente, isso significa que nas próximas semanas a planta vai trabalhar com 3 limitações claras: menor profundidade efetiva, menor volume de solo explorado e menor oxigenação em períodos críticos. E isso, na prática, muda tudo. Muda o ritmo do arranque inicial, muda a tolerância ao veranico, muda a capacidade de aproveitar chuva leve, muda a estabilidade de colmo, muda o aproveitamento de nitrogênio, fósforo e potássio, muda a quantidade de raízes finas que ela consegue emitir e muda até a velocidade com que ela repara danos após estresse. Não é teoria, é consequência direta da física do solo que você já mediu com a enxada e com a haste. Se a planta encontrou solo firme logo cedo, ela vai priorizar sobrevivência, não performance. Ela vai engrossar caule antes de alongar, vai reduzir ritmo de emissão foliar, vai gastar mais energia para atravessar camadas, vai emitir raiz lateral curta e grossa tentando contornar barreiras e principalmente vai deixar de explorar regiões onde a água fica armazenada mais tempo. E é justamente por isso que leitura física do solo vale ouro, porque cada centímetro de impedimento altera como a planta se comporta, e entender isso agora permite ajustar manejo de um jeito que realmente faz diferença na prática, seja acelerando infiltração, reduzindo competição, corrigindo o ponto de umidade para a operação mecânica, abrindo canais biológicos ou reorganizando passagem de máquina. Hoje o foco é esse: pegar aquilo que você viu no chão e traduzir em entendimento claro sobre o que a planta vai fazer daqui para frente, para que cada decisão sua seja lógica, simples e com retorno técnico imediato no manejo físico do solo. Quando você abriu o perfil e viu raiz desviando para o lado, engrossando cedo ou se acumulando nos primeiros centímetros, isso não é detalhe visual. É o retrato exato do esforço que a planta está fazendo para sobreviver naquele ambiente. Raiz que engrossa antes de aprofundar indica que ela está gastando energia para empurrar o solo, e isso significa que nas próximas semanas a planta vai perder ritmo e vai explorar menos volume útil de solo. Se no teste de infiltração a água demorou para entrar, o recado é direto: o perfil está com pouca conectividade e qualquer chuva média vai demorar para virar armazenamento real. Mesmo em ano úmido, a planta pode sentir estresse mais cedo. Se a terra se quebrou em placas lisas quando você cavou, isso mostra que o ar não circula como deveria e raiz sem oxigênio não alonga, ela simplesmente reduz a velocidade de crescimento. Se a enxada penetrou fácil nos primeiros centímetros e travou logo depois, é ali que está o limite físico de exploração. E esse limite é o que define se a planta vai aprofundar, vai travar no meio do caminho ou vai ficar dependente exclusivamente das condições superficiais. Se o solo se esfarelou demais, virando pó seco, isso revela fragilidade estrutural, baixa agregação e alta perda de água por evaporação.
Nesse cenário, a raiz encontra um ambiente que aquece rápido, perde vida rápido e dificulta a emissão de radicelas finas. Se, ao contrário, o solo saiu em blocos grandes, sem poros, você encontrou o que mais trava desenvolvimento. Um ambiente massificado onde a raiz não entra porque simplesmente não existe espaço físico disponível. E é nesse tipo de solo que a planta costuma parar mesmo com a adubação correta. Se no teste com a haste você sentiu resistência logo cedo, esse é o aviso mais importante. Mesmo se hoje a planta estiver bonita, o potencial de exploração profunda está limitado. E esse limite costuma cobrar a conta justamente nos dias críticos de seca curta. A planta que encontra resistência cedo sempre é a primeira a sofrer. Se a área formou poças depois da chuva, isso indica perda de macroporos e selamento superficial, o que reduz oxigênio, aumenta o risco de doenças de raiz e atrasa o ritmo geral de crescimento. Cada um desses sinais é um pedaço da mesma história. O quanto o solo está permitindo ou impedindo que a planta faça o que ela sabe fazer naturalmente. E entender esses sinais não é teoria, é leitura direta de comportamento. A planta mostra na raiz, na infiltração, na resistência e na estrutura do torrão exatamente como ela está vivendo aquele ambiente. E quando você aprende a enxergar isso, você não depende de opinião, não depende de acho que é, não depende de esperar o problema aparecer lá na frente. Você olha para o solo, interpreta o que ele disse e já entende como a planta vai reagir nos próximos dias, semanas e até no ciclo inteiro. E quando esse diagnóstico avança do simples reconhecimento dos impedimentos para a compreensão de como eles interferem nos fluxos internos do solo, começamos a enxergar algo que quase ninguém no campo fala com a seriedade necessária: a dinâmica de energia dentro do perfil. Porque cada camada, cada zona compactada, cada faixa saturada ou cada volume solto demais funciona como uma barreira ou como uma via rápida para a movimentação de água, ar e temperatura. E é isso que determina se o solo vai funcionar como um organismo vivo, capaz de sustentar uma raiz em expansão contínua, ou se vai se comportar como uma caixa trancada, onde tudo tenta acontecer, mas nada evolui. Quando você entende essa dinâmica, percebe que o solo compactado não é apenas duro, ele é energeticamente lento. Ele aquece devagar, esfria devagar, infiltra devagar, e tudo isso forma um ambiente onde a raiz entra ofegante, tentando buscar oxigênio onde quase não tem, tentando encontrar a água onde ela escorreu para baixo sem retenção, tentando driblar um volume que se tornou improdutivo. É aqui que entra a verdadeira leitura técnica. Não basta olhar onde a raiz não entra. É preciso entender por que ela não quer entrar ali, porque muitas vezes não é apenas um impedimento físico visível, mas uma soma de pequenas resistências que se acumulam ao longo do ciclo e drenam o vigor da planta sem que ninguém perceba. E isso muda completamente a maneira como interpretamos o comportamento da lavoura ao longo da safra. Um solo que começa a safra frio demais retarda a emissão radicular. Um solo que esquenta rápido demais perde água cedo. Um solo que acumula água por longos períodos desoxigena, mata radículas jovens e reduz a capacidade de fixação de nutrientes. E tudo isso acontece antes mesmo de entrarmos no assunto adubação, biológicos, correção ou manejo químico. A planta não sofre, primeiro, por falta de nutriente. Ela sofre por ambiente desfavorável à construção do sistema radicular, e isso é físico, é estrutural, é mecânico, é mensurável. E quando você conecta esse entendimento com o diagnóstico do início do vídeo, percebe que a raiz não responde apenas ao que está no solo, mas ao que o solo é capaz de fazer circular. Água que não infiltra gera déficit horas depois, mesmo após chuva forte.
Ar que não se renova trava a respiração. Temperatura instável desorganiza ativadores enzimáticos dentro da planta. E quando o produtor pergunta por que minha lavoura respondeu tão pouco, mesmo com um pacote tão completo de produtos, a resposta quase sempre está aqui, no fluxo energético do solo, invisível a olho nu, mas determinante para tudo que a planta vai expressar em cima. E quando avançamos dessa leitura energética para o comportamento mecânico do solo ao longo do ciclo, começamos a enxergar o ponto que realmente define se o manejo físico vai funcionar ou não. A capacidade do solo de reagir aos estímulos que nós aplicamos. Porque não adianta falar em dessecação bem feita, plantio tecnificado, palhado uniforme, rotação adequada, biológico correto e subsolagem no ponto ideal, se o solo não tem força interna para responder a esses manejos. E essa força não é metafórica, ela existe na forma de elasticidade, resiliência, coesão e porosidade funcional. Um solo estruturado, mesmo que esteja com algum grau de compactação, responde rápido ao manejo porque ele aceita o movimento da máquina, redistribui umidade, reorganiza agregados, respira de novo. Mas um solo cansado, hipertrabalhado, mal protegido por palhada, sofrido por anos de tráfego pesado e má drenagem, vira um bloco que não reage, mesmo quando você faz tudo certo. E é aqui que muita gente se perde. Confunde método com resultado, mas no manejo físico do solo, o método só funciona se o material, o solo, estiver preparado para absorver o impacto do manejo. E o que isso significa na prática? Significa que existe um tempo certo para mexer no solo, não porque o calendário obriga, mas porque o solo precisa estar com a umidade certa para romper, deslocar, reorganizar e manter essa reorganização sem colapsar. Significa que a profundidade da intervenção não depende apenas da máquina, mas da leitura das camadas ativas e inativas. Significa que o operador, muitas vezes, é mais importante que o implemento, porque é ele quem sente se o solo está obedecendo ou apenas sendo cortado superficialmente. E isso leva a uma verdade simples. A planta só terá um sistema radicular profundo se o solo tiver recebido uma intervenção profunda real e não uma passada bonita na superfície. Quando o produtor entende isso, ele para de olhar para o manejo físico como uma prática isolada e começa a olhar como um processo de reabilitação contínua. Um solo que teve sua estrutura recomposta começa a infiltrar melhor, respira melhor, reduz picos de temperatura, devolve vigor à raiz e passa a exigir menos correções químicas, menos produtos, menos tentativas de compensar por cima, o que só se resolveria corrigindo a base. No final, o grande segredo do manejo físico do solo não é a força da máquina, mas a sensibilidade em identificar quando o solo está pronto para ser transformado e quando ele está apenas sendo machucado novamente. Porque solo que reage bem é solo que devolve resposta. Solo que não reage é solo que cobra caro, safra após safra. E quando você entende essa diferença entre um solo que reage e um solo que apenas absorve impacto, fica claro porque tantas áreas misteriosamente perdem vigor depois de alguns anos de uso contínuo, mesmo com adubação alta, tecnologia embarcada e calendário bem executado. O que acontece é que o solo começa a perder a mobilidade interna, aquela capacidade de abrir e fechar poros conforme encharca ou seca, expandir e retrair suavemente, acomodar raízes novas, permitir que a água se mova sem se perder e que o oxigênio entre sem encontrar resistência. E quando essa mobilidade vai embora, e isso acontece devagar, quase imperceptível, o produtor continua vendo a planta crescer na parte aérea, mas a raiz começa a desistir do perfil. Ela muda de comportamento, enrosca, dobra, forma um sapato na camada compactada, concentra raízes finas em cima, evita caminhos profundos, deixa de explorar volume de solo, e isso já é a planta avisando que ali existe um limite físico
que nenhum produto, nenhuma dose, nenhum empurrão químico vai superar. Não porque falta nutriente, mas porque falta espaço físico para a raiz fazer o que deveria fazer naturalmente. E é nesse ponto que o manejo físico começa a mostrar sua importância verdadeira. Ele não serve para corrigir o passado, serve para impedir que o futuro fique mais caro. Porque quanto mais tempo a planta passa tentando se adaptar ao bloqueio físico, mais energia ela gasta em estruturas secundárias, mais lenta fica a sua resposta ao clima, mais vulnerável ela fica ao estresse hídrico e mais agressivo precisa ser o produtor no manejo químico para compensar algo que na prática não deveria precisar de compensação. Quando o solo está travado, a planta vira refém do clima. Chove demais, sofre. Chove de menos, sofre. Esquenta demais, sofre. Esfria na hora errada, sofre. Mas quando o solo está fisicamente organizado, a planta ganha autonomia. Ela segura mais água, libera mais devagar, reduz o estresse térmico, equilibra crescimento, responde rápido ao que você aplica, converte nutriente em estrutura de verdade. Por isso, ao olhar para o seu talhão hoje, o que importa não é só onde a raiz está, mas por que ela está ali e o que a fez parar de avançar. Se foi compactação por tráfego pesado, o manejo é um. Se foi excesso de umidade formando camada adensada, o manejo é outro. Se o problema começou pela supressão de palhada e exposição do solo, a solução entra por outro caminho. Se a raiz empacou por mudança brusca de textura, você já sabe que não é força mecânica que resolve, é construção gradual. E se a raiz está se achatando por impacto de máquina fora de época, então o manejo físico vira resultado de decisão operacional, não de equipamento. Cada causa manda um recado diferente, e seu trabalho agora é interpretar esse recado antes de decidir mexer ou não no perfil. Porque o manejo físico não começa no implemento, começa no diagnóstico da reação da planta ao solo. E se você acertar essa leitura, tudo o que vier depois deixa de ser tentativa e passa a ser estratégia. Quando você observa o perfil do solo e vê que a raiz está passando, mas passando com dificuldade, esticando, afinando, desviando ou mudando a direção para tentar encontrar um caminho mais fácil. Isso não é bloqueio, isso é limitação. E limitação é aquele tipo de problema que não destrói a lavoura de imediato, mas reduz o potencial dela todos os dias, tirando vigor, diminuindo o aproveitamento da água, atrasando a resposta ao adubo, reduzindo o volume radicular e comprometendo tudo o que depende da profundidade de exploração. A raiz limitada sofre, mas ainda avança. Agora, quando você encontra a raiz batendo e voltando, raiz achatada horizontalmente, raiz parando de crescer para baixo e se espalhando lateralmente, quando vê aquele prato no perfil ou aquele endurecimento onde a terra não racha nem abre, isso não é mais limitação, isso é bloqueio. Bloqueio é o ponto em que a planta perde a capacidade de reagir sozinha. É o momento em que a água deixa de infiltrar, passa a correr por cima ou escorrer pelos canais mais fáceis, criando concentração de umidade em pontos indesejados, estresse hídrico em outros e um ambiente em que nem adubo, nem biológico, nem prática isolada resolve sozinho. A grande diferença é que o solo limitado permite manejo corretivo de acompanhamento, enquanto o solo bloqueado exige intervenção direta, precisa, rápida e planejada. E é aqui que muita lavoura perde rendimento sem o produtor perceber. Ele trata como limitação aquilo que já virou bloqueio. Limitação aceita ajuste gradual. Bloqueio exige ação imediata. Limitação ainda responde ao aporte, porque a raiz chega. Bloqueio não responde a nada, porque a raiz não alcança. Limitação distorce o potencial. Bloqueio define o prejuízo. Por isso, quando você aprende a reconhecer essa diferença no campo, olhando o perfil, observando o comportamento da terra quando você abre, percebendo a cor, a densidade, a forma como ela se quebra, a umidade retida e o formato das raízes, você passa a tomar decisões mais precisas, mais rápidas e muito mais baratas. Porque quem identifica bloqueio cedo resolve com menos intervenção.
E quem identifica a limitação corretamente evita gastar onde não precisa. Essa distinção simples, prática e totalmente visível dentro do talhão muda completamente a forma de fazer manejo físico do solo. E é exatamente aqui que começa a diferença entre manter uma lavoura funcionando e permitir que ela produza tudo o que ela realmente poderia produzir naquele ambiente. Quando você identifica no perfil do solo se a raiz está apenas limitada ou totalmente bloqueada, isso não é uma curiosidade técnica, é uma previsão precisa do comportamento da lavoura nas próximas semanas. E essa leitura prática começa no que você já viu no campo. Se a raiz está atravessando o perfil com dificuldade, mas está indo, pode anotar que a planta vai continuar crescendo, porém num ritmo menor. Ela vai sofrer mais nos períodos quentes, vai responder com atraso aos nutrientes de cobertura, vai mostrar folhas intermediárias mais claras quando a demanda aumentar. E vai apresentar aquele padrão clássico de planta que não para, mas também não dispara. Esse tipo de limitação normalmente aparece em lavouras que engrenam tarde. Elas ficam com um visual aceitável, mas longe do potencial que poderiam entregar. E o problema maior é que esse comportamento só fica visível quando já passou tempo demais. Agora, se o que você viu no perfil foi bloqueio, raiz batendo e voltando, achatando, abrindo lateral, parando de crescer para baixo, então o cenário muda totalmente. A planta vai começar a apresentar sintomas em sequência. Primeiro, redução da taxa de alongamento. Depois, menor expansão foliar. Logo em seguida, redução da abertura estomática nos dias de sol forte, que você percebe naquele aspecto de planta amarrada, que passa quase o dia inteiro sem ganhar volume. E por fim, vem o sintoma que todo produtor conhece, mas nem sempre associa à causa real. Aquela lavoura que parece boa depois de uma chuva, mas perde força rapidamente, como se a água sumisse. Isso acontece porque, com bloqueio, a planta vive entre dois extremos, encharca fácil, seca rápido e nunca encontra estabilidade. E se o bloqueio está profundo, 15, 20, 25 centímetros, pode esperar por raízes extremamente superficiais, porte reduzido, baixa exploração lateral e resposta fraca a qualquer adubação aplicada acima do problema. A planta simplesmente não tem como acessar o que você coloca. Em áreas com limitação moderada, ainda existe espaço para ajuste rápido. A planta responde à chuva, à correção e à oxigenação natural do perfil. Mas em áreas com bloqueio definido, a curva de resposta cai para quase zero. E o mais importante, quanto mais cedo você reconhece esse padrão no comportamento da raiz, mais cedo você entende o que esperar da safra naquele pedaço da área. Não é opinião, é observação direta. Raiz limitada entrega metade do potencial. Raiz bloqueada entrega o mínimo possível. E toda a lógica das suas próximas decisões, seja intervir agora, seja preparar esse talhão para a próxima safra, nasce exatamente dessa leitura simples, visual e totalmente prática que você fez no campo. Quando você identifica no campo se a raiz está limitada ou bloqueada, não é só a planta que muda, é todo o comportamento da água e dos nutrientes dentro daquele talhão. E essa leitura é fundamental porque daqui para frente a resposta da lavoura não depende do que você gostaria que acontecesse, mas sim da física do solo que você observou na prática. Em áreas onde a limitação é moderada, a água até entra, mas entra devagar, ela se acomoda nas primeiras camadas e demora para descer. Isso cria uma zona superficial que funciona como uma esponja. Encharca rápido, seca rápido e os nutrientes aplicados ali, especialmente nitrogênio e potássio, ficam vulneráveis. Em dias quentes, a perda por volatilização aumenta. Em períodos de chuva forte, a lavagem lateral acontece mais cedo e a planta só acessa o nutriente quando a umidade está num ponto muito específico. Isso explica por que, nesses talhões, você vê a lavoura ir e voltar.
Ela melhora quando recebe umidade na medida certa, mas perde força quando a superfície seca ou quando a água fica parada tempo demais. Já nas áreas onde você detectou o bloqueio, o comportamento é completamente diferente e bem mais crítico. A água simplesmente não desce. Ela forma bolsões superficiais, infiltra mal, cria zonas anaeróbias e reduz drasticamente a oxigenação do sistema radicular. A consequência disso você percebe em duas frentes. Primeiro, a planta sofre e trava porque não consegue respirar. Segundo, os nutrientes ficam concentrados na parte de cima, mas a planta não tem raiz efetiva para absorver. Isso gera aquele padrão clássico de talhão que come adubo e não responde, que fica verde depois da chuva, mas logo perde vigor. E existe outro efeito silencioso, mas extremamente importante. Quando a água não desce, ela não carrega oxigênio para baixo e não puxa CO2 para cima. E sem esse fluxo gasoso, o solo fica biologicamente parado. Isso significa que qualquer ideia de colocar biológico num ambiente desses vira desperdício. O micro-organismo não tem porosidade, não tem oxigenação, não tem caminho para se instalar. E mais, quando você tem bloqueio físico definido, a eficiência da adubação de cobertura cai para níveis mínimos. E isso não é erro de produto nem de dose, é física. A planta simplesmente não tem onde buscar. A decisão imediata que nasce disso é simples e prática. Em área com limitação, você ajusta manejo e acompanha. Em área com bloqueio, você precisa planejar correção, seja agora, seja no próximo ciclo. Porque a área que segura água demais, perde oxigênio demais e concentra nutriente demais na superfície nunca vai expressar potencial. E é exatamente essa leitura que separa o manejo visual do manejo eficiente. Entender como a água e os nutrientes estão se comportando no perfil que você abriu com a enxada. E é com essa leitura completa, raiz, água, oxigênio, limite físico e comportamento imediato da lavoura, que você fecha o diagnóstico do manejo físico do solo no talhão. Agora você já enxerga onde a planta vai ganhar velocidade, onde ela vai travar e onde precisa de intervenção planejada. No próximo episódio, nós vamos continuar exatamente desse ponto, sem abrir teoria nova e sem voltar assunto. Vamos entrar no fechamento prático, nas decisões certas para cada tipo de cenário e na forma correta de preparar o solo para que ele trabalhe a favor da planta e não contra ela. Se inscreva, porque a continuidade disso aqui é exatamente o que vai transformar leitura de perfil em resultado de verdade dentro da porteira.